O que precisamos fazer quando a nossa alma começa a falar e entrar em angústia, e entrar em aflição? É sobre isso que vamos falar no nosso Meditando de hoje. Olá, eu sou a Rosa Terapeuta, bom dia! Estamos aqui outra vez para fazer o nosso Meditando. Eu quero convidar você para ler comigo hoje o Salmo 131 e versículo 2. Diz assim: de certo fiz calar e sossegar a minha alma, qual criança desmamada para com sua mãe, tal é minha alma para comigo. Antes da reflexão, dá seu like. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Se você tem aquele comentário sobre o Meditando, ou se você quer que coloquemos o seu nome no nosso livro de orações, ou ainda se você tem aquele versículo que você gosta muito e quer que falemos dele aqui no Meditando, deixa nos comentários. Vamos à nossa reflexão de hoje. Aqui o salmista, ele está dizendo que ele tem alguns procedimentos em relação à alma dele. Primeiro ele diz que ele fez a alma dele calar. E a alma dele faz como se fosse uma criança desmamada em relação à sua mãe. O que nós podemos tirar de lição para a nossa vida hoje? Observe que ele diz que ele fez calar a alma. Em alguns momentos, é exatamente isso que nós precisamos fazer. Fazer a nossa alma calar. Porque em alguns momentos, quando estamos em conflito, começamos a falar, mesmo internamente, a nossa mente nunca para. Mas o salmista diz que ele fez a alma dele calar. E então, ele teve paz. Ele também diz que a alma dele é como se fosse uma criança desmamada em relação à mãe. Como seria isso? Bom, então vamos imaginar o que o salmista poderia estar querendo dizer. Uma criança que já desmamou não é uma criança que está totalmente dependente da mãe. Ainda depende, mas ela consegue comer alguns outros alimentos além do leite materno. Talvez nós precisemos nos alimentar de outros alimentos espirituais que não sejam apenas o nosso pensar, apenas o ler a Bíblia, apenas o ir frequentar a nossa comunidade religiosa. Então precisamos ampliar o nosso alimento espiritual. Assim como uma criança desmamada depende da mãe, mas não depende mais do leite da mãe. Depende sim de receber o alimento daquela mãe, mas não do leite materno. Nós vamos depender o tempo inteiro da palavra de Deus. Porém, alguns momentos, logo no início da nossa conversão, do nosso início de caminho cristão, nós dependemos que alguém nos fale da palavra, alguém nos explique a palavra. Porém, à medida que vamos crescendo na fé, precisamos nós mesmos ter a capacidade de ir, ler e pedir ao Espírito Santo que Ele nos faça entender. E não apenas isso, precisamos desenvolver a nossa forma de orar. Precisamos desenvolver intimidade com Deus através da oração. Porque aquela criança que já não depende mais do leite materno, ela precisa de ter um organismo mais adaptado para a digestão de outros alimentos. Na nossa vida espiritual também é a mesma coisa. Precisamos preparar o nosso organismo espiritual para digerir coisas mais complexas, ensinamentos mais complexos. E não apenas ficar no leite materno, que são aquelas primeiras coisas que aprendemos logo que começamos a nossa jornada cristã. Então, o meu conselho para hoje é que você faça exatamente igual o salmista. Quando você estiver em conflito, em algum conflito interno, cale, faça a sua alma calar e apenas escute Deus falando com você. Porque, em alguns momentos, estamos tão ansiosos e queremos falar o tempo todo. Mas, quando nós falamos, nós não escutamos Deus falar conosco. Alguns momentos, experimente apenas se ajoelhar e ficar apenas calado, sentindo a presença de Deus em sua vida. E isso fará a sua alma se acalmar. E da mesma forma que o salmista falou, precisamos
ampliar o nosso alimento espiritual. Precisamos comer coisas mais complexas. Precisamos aprender conhecimentos mais robustos para que esses conhecimentos façam com que nós saibamos andar mais na presença de Deus, mas acima de tudo, exercitemos a oração, porque é a oração, a sua oração individual, que vai nutrir a sua fé. E essa fé vai fazer com que você alcance finalmente a estatura que nós precisamos alcançar, que a Bíblia diz que crescia em graça diante de Deus e diante dos homens. É essa estatura que nós precisamos desenvolver ao longo da nossa vida, para que cresçamos em graça, não apenas diante de Deus, mas também diante dos homens, para que os homens vejam em nós a luz de Deus brilhar. Vamos fazer uma prece? Querido Senhor, nós te agradecemos pelo dia, pela paz, pela vida, pelo ar que respiramos. Senhor, eu te peço que tu abençoes essa pessoa que está assistindo esse vídeo, que na vida dela, na casa dela, haja paz, haja luz, haja alegria, haja união, haja fidelidade e haja prosperidade. Dá-nos um dia feliz na tua companhia, na presença dos teus anjos. Eu te peço em teu Filho. Amém. Um beijo carinhoso, fica com Deus. Curte o vídeo e compartilha. Amanhã estaremos aqui outra vez fazendo o nosso Meditando. Eu vou esperar você.